Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo com a palavra de Deus aberta. Seja muito bem-vindo nesta noite de quarta-feira. E se você pode, abra sua Bíblia comigo em Salmos 69. É um salmos messiânico, mas tem uma mensagem muito especial para nós nesta noite. Salmos 69, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos visite nesse momento, no mais profundo da nossa alma. Fale conosco, Senhor. Espírito Santo, unge a sua palavra, unge nossas mentes, nossos corações, que possamos receber sua palavra, dando as boas-vindas à sua palavra neste momento das nossas vidas. Fale conosco, Pai. Vai de conta das nossas necessidades, cada uma delas, ó Pai. Trabalhe no mais profundo do nosso íntimo, de dentro para fora. Restaura aqueles que estão clamando, ó Pai, por uma restauração neste momento. Traz, ó Pai, o livramento para aqueles que estão clamando o livramento. Cura para aqueles que estão clamando, Pai, uma cura física. Provisão financeira, Pai, para aqueles que estão clamando por uma provisão, Pai. Nós cremos que veremos a bondade do nosso Deus na terra dos viventes, como o salmista diz em Salmos 27, 13. Nós cremos que a tua bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas, como está escrito em Salmos 23, versículo 6. Nós cremos que o Senhor ouve, que o Senhor responde, e por isso nós nos curvamos perante o Senhor nesta noite. Fale conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Salmo 69, versículo 6, está escrito: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Não sejam envergonhados. Nós sabemos, por exemplo, em Salmos 119, quando o salmista diz no versículo 106, 107, estou aflitíssimo, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra, me dá um ânimo novo segundo a tua palavra. Nós vimos no versículo 116, o salmista disse, né, Senhor, ampara-me segundo a sua promessa, para que eu viva, não permita que a minha esperança me envergonhe. E essa é a nossa mensagem nessa noite de quarta-feira. Que a nossa esperança em Ti, ó Deus, não nos envergonhe. E não envergonhe aqueles que estão nos ouvindo hoje. A mensagem que está saindo deste púlpito. Que nossa esperança não nos envergonhe, porque nós confiamos em Ti de todo o nosso coração. No versículo 14, a partir do versículo 13 a 16 está escrito: quanto a mim, porém, Senhor, faça a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Olha, amados irmãos, muitos nessa noite estão no fundo do poço, um tremendal de lama. Muitos nessa noite estão perdendo a esperança, ou estão vivendo uma desesperança, e não são poucos que estão em estado de desespero. Mas eu quero dizer para você nessa noite,
que a nossa esperança no Senhor não irá nos envergonhar. Porque Deus é que fez a promessa e Ele é fiel para completar a boa obra que iniciou em nossas vidas. O salmista diz que livra-me, Senhor, por amor da tua fidelidade, pela riqueza da tua graça e pela tua fidelidade em socorrer. Deus é fiel em socorrer-nos. Deus é fiel em nos responder. Deus é fiel em livrar-nos. Deus é fiel em curar-nos. Deus é fiel em prover. Deus é fiel para abrir portas diante de nós. Deus é fiel para fazer o impossível acontecer em nossas vidas nesta noite de quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. Deus é fiel. Deus é fiel em nos socorrer. O salmista disse: livra-me, Senhor. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim o poço. Sabe, talvez uma área da sua vida nessa noite é como você se estivesse no fundo do poço. Você olha para um lado, parede, e olha para cima, você vê a luz. E parece que essa luz está acabando porque o poço está sendo fechado em cima de nós. Quantos dessa noite estão sentindo dessa forma? Quantos dessa noite estão sofrendo, clamando, como o salmista diz: responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Volta-te para mim, Senhor. Responde-me, Senhor. Ouve-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Supre, Senhor. Faz o impossível tornar possível, Senhor, diante dos meus olhos. Deus pode. Sabe, amados irmãos, Jeremias, abra sua Bíblia comigo em Jeremias. Claro, você está atolado. É um lamaçal de lama. É um lamaçal de lama. Não pode ser um lamaçal de outras coisas, né? Ele estava atolado no fundo do poço. E o que Jeremias fez de errado? Nada. Ele simplesmente, por ser o porta-voz da palavra de Deus para o rei, e por ser o porta-voz, e o rei não aceitar a palavra de Deus como ela é a palavra de Deus, Jeremias foi lançado no fundo do poço. E onde estavam os amigos de Jeremias? Onde estavam os sacerdotes? Onde estavam os levitas? Jeremias era um levita também. Jeremias era um levita também. Onde estavam os levitas? Onde estavam os amigos de Jeremias? A Bíblia não fala. Provavelmente estavam preocupados com as coisas que tinham, em preservar, cuidar, não envolver nas coisas, porque Jerusalém estava prestes para ser invadida por Nabucodonosor. Muitos estavam fugindo, e nós sabemos, em Jeremias capítulo 14, 15 e 16, que havia corpos de sacerdotes e de levitas pelas praças. O povo buscava água na cisterna, estava vazia, buscava, sabe, nos riachos, estavam secos, estava sem alimentação, um sofrimento com o povo, em Jeremias capítulo 14, 15 e 16. E talvez os amigos de Jeremias estavam preocupados em preservar o que tinha, ou guardar o que tinha, ou fugindo para algum lado, um lugar ou outro. Mas Jeremias estava no fundo do poço, sozinho. Mas Deus levantou um homem, um etíope. E esse homem, esse etíope, buscou
alguns trapos de panos e fez uma corda. Ele lançou pão para Jeremias, para que pudesse comer pão. E ele lançou trapo de panos velhos, como uma corda, até Jeremias. E puxou Jeremias do fundo do poço. E essa atitude desse etíope, de se colocar na brecha em favor de Jeremias, agradou a Deus. Deus viu essa atitude do etíope. Deus contemplou a fé desse etíope. E Deus disse: Babilônia vai invadir Jerusalém. Vai passar espada muitos. Mas o etíope que se colocou na brecha em favor de Jeremias, a vida dele seria como despojo. Ele seria salvo. Ele não seria morto. Mas, pastor, onde está isso? Em Jeremias capítulo 39. Abre lá comigo. Jeremias capítulo 39. Versículos 16 a 18 está escrito. Deus diz para Jeremias falar para o etíope: vai e fala a Abed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, ao etíope, a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. Olha, aquele etíope não foi morto, porque ele confiou em Deus, colocando-se na brecha em favor de Jeremias. Agora você imagina Jeremias no fundo do poço. O que Jeremias estava pensando? O que Jeremias estava contemplando? Aquela escuridão, talvez, atolado. Jeremias estava orando. Talvez ele pensou em Jeremias capítulo 1, versículo 19, quando Deus disse para ele: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Mas Jeremias estava orando. Mas como nós sabemos isto? Em Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3. Versículo 55 a 57. Está escrito: do mais profundo poço, Senhor, invoquei o teu nome. Ouvistes a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Jeremias continua falando, versículo 57. De mim te aproximastes, no dia que eu te invoquei, dissestes: não temas. Não tenha medo. Imagina, Jeremias diz que quando ele estava no fundo do poço, ele invocou o Senhor. E o Senhor aproximou dele e disse para ele: não temas. Não tenha medo. Eu estou trabalhando a vida de um etíope. Ele vai te socorrer. Ele vai tirar desse poço. Talvez nessa noite, esta seja a sua realidade. Você está no fundo do poço. Ore, clama. Deus disse: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus disse: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Jeremias 29, versículo 11 a 14, parte A. Talvez você não esteja no fundo do poço nessa noite.
Se você não estiver no fundo do poço, talvez, provavelmente, você é um etíope hoje, que pode socorrer alguém que está no fundo do poço. Se essa não é a sua realidade, você pode perguntar para Deus, usa-me, e você vai se surpreender como Deus te usará. Porque o etíope, pela atitude de fé, de confiança em Deus, se colocar na brecha em favor de Jeremias, em tirar Jeremias do fundo do poço, isso preservou a vida dele. A vida dele foi como um despojo. Babilônia invadiu Jerusalém. Muitos foram mortos. Mas este etíope, Ebed-Meleque, não foi morto. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Ele se colocou na brecha em favor de Jeremias. O fundo do poço é uma realidade na vida de muitos de nós. Ah, mas isso é porque a pessoa não tem fé. De onde a pessoa tira isso? Davi, maior monarca da história de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Davi disse, em Salmos 40, versículo 1 a 3, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama, de um fundo do poço, e colocou-me os pés sobre a rocha, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus está trabalhando em nossas vidas neste momento. Talvez no fundo do poço, ou talvez fora do poço. Talvez em alguns casos o poço está se fechando. Em cima, como o salmista disse em Salmo 69, ele diz, Senhor, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Deus é gracioso, misericordioso. Ele é fiel em socorrer-nos, como o salmista disse aqui, no versículo 13. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Responde-me, Senhor, por favor. Deus continua fazendo milagres nos dias de hoje. E o fundo do poço é a realidade. Como também fora do poço é uma realidade. No fundo do poço, mesmo que ele esteja fechando sobre nós, não percamos a esperança. Não entremos em desespero. Façamos como Jeremias. Ele orou, ele disse, lá no fundo do poço, eu invoquei o Senhor aproximou de mim e me disseste, não tenha medo. Por quê? Porque Deus já estava trabalhando na vida de um homem lá fora do poço. Um etíope que se colocou na brecha para socorrer Jeremias. Deus é fiel em socorrer-nos. Ele ouve o nosso clamor, ele escuta a nossa oração e ele responde. Não entre em desespero. Não perca a sua esperança. Deus está trabalhando neste momento na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Deus não mudou, seu amor não mudou, sua graça não mudou, sua fidelidade não mudou, suas misericórdias não mudaram. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então creia, confie, invoca o nome do Senhor, busque a presença do Senhor, porque Ele vai aproximar-se de você e vai te dar graça, misericórdia, socorro em tempo oportuno. Porque fiel é o que vos chama, o qual também vou falar. Então, o salmista disse, nem feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Não sejam envergonhados, como está no versículo 6.
por minha causa, Senhor. Nós estamos pregando sobre a fidelidade de Deus, o amor de Deus, e nós precisamos crer na palavra de Deus. O salmista disse, não permita, Senhor, que a minha esperança me envergonhe. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permita que a minha esperança me envergonhe. Deus não permitirá que a nossa esperança nos envergonhe. Confia nele, invoca, descansa nele, espera nele. E se Deus te move a levantar e arrumar uns trapos de pano para jogar no fundo do poço, para tirar alguém, não receia, não tenha medo do risco que você correrá. Porque ali pode ser um momento que Deus vai te usar e vai preservar a sua vida por você colocar na brecha em favor do outro. Mas talvez você é que está no fundo do poço. Invoca o Senhor, porque Ele vai aproximar de você nesse momento. Ele disse para Jeremias do fundo do poço, não temas, não tenha medo, não tenha medo. E eu falo para você agora, não tenha medo. Deus está trabalhando em nosso benefício. Deus não mudou. E Ele está disponível para ouvir a nossa voz, para nos responder, para nos amparar, para nos socorrer em tempo oportuno. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo falou para você e para mim, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Se você gostaria de ter a certeza da salvação, neste momento, confie no Senhor, creia nele, creia na obra que ele fez na cruz por você. Ele morreu a sua morte, ele pagou um preço por você e por mim, o sangue derramado na cruz, uma vez para sempre. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Se você gostaria de ter essa certeza de vida eterna, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor como meu Salvador e te recebo Jesus Cristo como meu único Salvador pessoal. Me faz uma nova pessoa. Me dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Eu entrego a minha vida nas suas mãos, Jesus, pela fé. E em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, no Fale Conosco, no privado, fala, pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que possamos ter uma viva esperança. Vai ter uma manhã. O choro pode durar a noite inteirinha, mas haverá amanhã. E amanhã há alegria. Deus é fiel em socorrer-nos. Deus é fiel em trabalhar em nossas vidas. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.